Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nós continuamos te dando liberdade aqui. Obrigada pela tua presença tão palpável neste lugar. Que essa noite a sua voz somente seja ouvida, a tua palavra, a sua verdade nos fira e possamos prosseguir em te conhecer, Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, que os nossos pensamentos estejam cativos a ti, Senhor. Tudo aquilo que tem nos distraído, tudo aquilo que tem gerado preocupação agora em nós, nós declaramos que estão sujeitos aos teus pés. Que o Senhor nos governe, Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco. Nós te damos liberdade para isso, porque nós ansiamos te conhecer, Senhor. Nós queremos, nesse momento, abrir as Escrituras e ter revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém? Abra comigo Mateus 24. Nós vamos ler do 4 ao 13 juntos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos mestres, falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Queridos, aqui Jesus está sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos chegam para ele para perguntar os sinais da sua vinda e o fim dos tempos. E ele começa a discorrer um dos textos escatológicos mais conhecidos entre nós. E eu tenho certeza que teu coração enche de expectativa pensando na vinda do nosso amado Jesus. Nós clamamos como Igreja Maranata, nós ansiamos pela sua volta. Mas essa noite não é necessariamente um estudo escatológico, mas um entendimento de um posicionamento que devemos ter diante desses alertas que Jesus nos garante aqui nas Escrituras que devemos ter. E nós vamos percorrer, portanto, por esses alertas hoje. Então, primeiramente, ele fala a expressão cuidado. Cuidado para vocês não serem enganados. E o texto que fala ali sobre o engano, ele vai falar porque muitos cristos virão como para te enganar, para dizer que sou eu, mas não sou, não é? E talvez você olhe para isso e pense imediatamente num Henrique Cristo da vida. Falar, como ser enganado, não é mesmo, pelo Henrique Cristo? Então, se pessoas vierem se apresentando a mim como Cristo, obviamente que eu sei quem é Cristo. Eles não vão me enganar. E muitas vezes nós não estamos atentos porque estamos personificando alguém que pode vir nos enganar. Mas é verdade que muitos Cristos são apresentados dentro da própria igreja de Jesus. A forma com que Cristo é narrado, Cristo é posicionado, revela que eles são falsos ou o verdadeiro Cristo. E para eu não ser enganado, obviamente, eu preciso conhecer o verdadeiro. E nós vamos conhecer o verdadeiro Cristo por meio das Escrituras, obviamente. Então, se eu não me dedico à leitura, à devoção a Cristo, a olhar nos olhos que têm fogo, nós não teremos revelação de quem é Cristo. O fogo dos olhos de Cristo precisa passar por nós para nos purificar, para nos revelar quem Ele realmente é.
Isso acontece por meio das Escrituras. Quantos de vocês já tiveram a experiência de, na leitura das Escrituras, ter o seu coração queimando, ardendo, aquela ardência literária? Quantos de vocês já experimentaram isso? Alguns poucos. A revelação do fogo de Jesus se dá por meio da leitura da palavra, queridos. Não tem outro meio. Não é uma experiência mística ver os olhos cheios de chama. Não é um erguer das mãos ou entoar de uma canção que vai revelar Cristo a você. Você faz isso a partir de uma revelação. Você consegue erguer a sua mão, entoar uma canção a partir da revelação de quem Ele é. Porque se fazemos isso remotamente, sem conhecê-lo, nós estamos apenas erguendo a mão e cantando uma canção. Mas sem uma profunda revelação, sem esse fogo nos consumir, sem essa presença nos tomar e também nos transformar. Cristo não quer que você simplesmente seja feliz. Cristo, Ele não vai deixar você ver, sentir e sonhar para ter. O verdadeiro Cristo fala de dores, fala de sofrimento, fala de perder para ganhar. Então, Cristos estão sendo pregados sim hoje. E o verdadeiro precisa ser conhecido por meio das Escrituras, amém? E nós temos visto, querido, quanto esse Cristo de um amor tem sido proclamado. Mas sem entender que o amor verdadeiro vai nos disciplinar, nos corrigir, nos exortar. Então, hoje se prega de um caminho, de uma porta que é larga, quando ele diz que ela é estreita. Hoje se prega que todos os caminhos vão se levar a Deus, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Cristo, Ele é único, suficiente, a porta que é estreita, e nós precisamos conhecê-lo para não sermos enganados, para não nos envolvermos com esses falsos cristos que estão sendo pregados. Amém? Então ele alerta. Todo o texto vai falar justamente desses, cuidado, fiquem atentos, vigilantes. E o mundo tem nos empurrado justamente por um abismo de distrações, não é mesmo? Essa é a estratégia de Satanás, nos distrair. Porque na sequência, no capítulo 25, nós já vamos ver justamente como devemos ser prudentes, vigilantes. Vamos lá, em Mateus 25, texto também bem conhecido nosso. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo de vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Nós precisamos, queridos, ler as Escrituras
E isso precisa encher o nosso coração de temor, de vigilância. Nós temos que saber a quem temos pertencido, as insensatas ou as prudentes. Nós estamos dormindo e sendo vigilantes? Nós estamos dormindo e sendo insensatos? O Senhor está às portas e nós anunciamos a sua volta. Então devemos nos portar como quem o aguarda, com prudência, com zelo. E esse Cristo que é revelado a nós, queridos, precisa também produzir em nós um anseio verdadeiro. Porque se nós estamos contemplando Jesus, nós estamos amando cada vez mais, o desejando cada vez mais. E nós vamos apresentar esse Cristo. Porque nós queremos que mais pessoas prudentes, zelosas, também tenham a santa expectativa, também alcance salvação. Não fiquem do lado de fora, não é mesmo? Então a pergunta para nós hoje é: que Cristo você tem conhecido? Será que eu e você conhecemos o Cristo da Carol, o Cristo do João, o Cristo do Farley, o Cristo da Lu, o Cristo da Ellen, o Cristo dos pregadores das redes sociais, o Cristo do Douglas Gonçalves, o Cristo do Fábio Coelho? Ou nós verdadeiramente temos revelação pessoalmente de Cristo? Então, por mais que eu possa me esforçar para revelar Cristo a você, você precisa desejá-lo. Você precisa ter a sua lamparina com óleo. Porque cada um aqui carrega a sua. Eu carrego a minha. Eu sei onde está o meu óleo. E você não pode tomar emprestado o óleo de alguém. Você não pode, queridos, viver da carga de alguém. Você não pode viver da vida de Deus de alguém. Você precisa da sua própria experiência com o Senhor. Sabe, abrindo um pouco o meu coração com vocês em relação a essa mensagem, um dos maiores desafios para nós que estamos pregando, compartilhando o Evangelho semanalmente, periodicamente, seja como for, é continuar ouvindo Jesus e entender aquilo que Ele quer falar. Porque nós não carregamos uma mensagem que desejamos compartilhar, nós carregamos a mensagem do Evangelho da cruz, da verdade de Deus, que Ele quer falar, que Ele deseja. Eu poderia olhar para a minha pasta de mensagens e... hoje vai ser essa, hoje vai ser aquela. E às vezes o Senhor quer que eu volte em algumas mensagens, compartilhe alguns estudos, mas eu preciso ouvi-lo. E hoje foi mais um dos dias desafiadores em que eu estava orando, entendendo, falando: Jesus, o que o Senhor quer falar nessa noite? E o Farley sempre compartilha aqui que um dos maiores desafios para nós como igreja é continuar ouvindo Jesus. Para onde Ele está indo? Porque até dentro da igreja podemos nos distrair. Então, quando eu falo das distrações e a atenção que o Senhor nos pede, eu não estou necessariamente falando das redes sociais, que obviamente vão te distrair, com as séries que você assiste, que obviamente vão te afastar dos caminhos do Senhor, ou dos desejos e pensamentos santos, puros. Eu não estou falando somente do seu trabalho, das amizades, porque todas elas podem ser lícitas e não convir. Todas elas podem te distrair, mas cada um aqui é responsável por si, sabe a medida que está se dedicando a essas coisas. Mas até a vida da igreja pode nos distrair. E eu confesso para você que me bate um desespero quando eu estou com uma demanda muito grande.
Então eu consegui fazer um acumulado aqui de mais de 500 mensagens não lidas no WhatsApp. Me bate um desespero. Porque são pessoas que não foram respondidas, pessoas que não foram atendidas. Me bate um desespero porque a gente tem muitas pessoas que precisam ter tempo com a gente não consegue atender todas elas. Me bate um desespero porque tem uma rotina administrativa da igreja que também precisa acontecer, precisa deliberar, precisa... E graças a Deus nós não somos nada centralizadores, mas a gente delega. E para todas elas, inclusive, eu preciso continuar ouvindo Jesus. A quem eu vou delegar? Como eu vou delegar? Quem nós vamos encaminhar para encabeçar um ministério, um trabalho? Nós estamos, desde que abrimos a igreja, tentando entender a liderança da casa. E mesmo ainda, tentando ouvir Jesus, com a sensação de... não sei se era isso. Eu preciso estar atenta. Eu e você, servindo ao Senhor. Nós temos um evento grande que vai acontecer semana que vem. As pessoas vêm ansiando pela presença, pela busca. Outros não tão intencionalmente nesse sentido. Infelizmente, mas vêm. Mas nós oramos para que todas sejam tocadas pelo poder e temam o Senhor e o amem verdadeiramente. Mas para servir ao Senhor, se voluntariar na casa, se dedicar em adoração através do serviço, nós precisamos caminhar vigilantes, nós precisamos discernir a vontade do Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. E esse deve ser o nosso anseio. E ter a atenção, a dedicação dos nossos pensamentos nele. Sabe, ouvir a Cristo, querido, significa silenciar a nossa alma. Significa parar muitas coisas. E por mais que eu tenha acumulados pendências, eu não posso me dedicar exclusivamente a elas, porque senão eu não vou conseguir ouvir a voz do Espírito. Se a minha cabeça liga numa aceleração completa de tantas coisas que eu preciso responder, atender, cuidar, coordenar, eu corro sério risco de entrar numa máquina evangélica. A máquina da vida da igreja. Demanda, demanda, demanda. Então, eu separo meu tempo. Eu dedico a Ele. Eu escolho. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O supremo pastor dessa casa é Jesus. Ele vai cuidar das ovelhas dele. Ele vai levantar pastores nessa casa para cuidar das ovelhas. Assim como ele já tem feito. Graças a Deus que nós temos uma liderança que são braços pastorais nessa casa. Que estão cuidando do rebanho que Jesus confiou. Essas ovelhas não são nossas. Nós não somos donas dela. Isso não quer dizer que eu não tenho responsabilidade sobre elas. Sim, eu tenho. Mas eu tenho uma primeira responsabilidade, que é parar para ouvir o Supremo Pastor. Parar para discernir a vontade de Deus a respeito de uma mensagem, a respeito do levantar de liderança. Então, queridos, quando vocês começam a se envolver com a vida da igreja, nos discipulados, nas mesas, no cuidado de pessoas, servindo como voluntário de todas as maneiras. O seu desafio é cuidado, para você não ser enganado. Atenção, não se distraia. Não se distraia com as amizades, não se distraia com o pós-culto, não se distraia com aquilo que você vai comer, não se distraia com o tempo que você precisa se dedicar também à mesa, não se distraia. O Espírito Santo é aquele que se move em nós, operando o desejar e o realizar. Mas nós temos que dar espaço a Ele. Porque se nós nos dedicamos às obras da carne, aos nossos próprios interesses, aos nossos próprios desejos, que espaço o Espírito de Deus tem para nos revelar o seu desejo e a sua vontade? Nós podemos afastar a vontade de Deus em nós pelo nosso próprio desejo. Nós
podemos afastar o desejo de Deus para nós, se queremos as nossas próprias vontades. Então, a forma com que eu me dedico primeiramente ao Senhor, paro para ouvi-lo, sendo naturalmente espiritual, espiritualmente natural, vai determinar a minha forma de vigilância, se ela é prudente ou insensata. Vamos abrir Hebreus. Eu ia falar para abrir com Hebreus. Vamos lá. Vamos Hebreus. Hebreus 2, 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então aqui, mais uma vez, uma atenção. Vamos nos apegar. Deixa eu até abrir na outra versão. Abre não, né? Eu vou ler a NVI para vocês. Se você tem, você abre. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que temos ouvido. Da parte de quem estamos ouvindo. Então, o Senhor está sempre nos alertando e nos chamando a uma atenção, a uma dedicação de olhar. Provérbios 16, 20 vai falar: aquele que considera com atenção, a instrução, prospera. Então, o chamado do Evangelho é: mantenha-se vigilante, atento, tenha cuidado. É um estado de alerta constante no Espírito, queridos. É um estado de alerta constante. Então, não deem lugar ao diabo, com pequenas concessões, em baixar a guarda, em achar que nada a ver, em achar que é só hoje que o devocional não vai rolar, em achar que depois você faz. Vai concedendo um dia, outro dia, mais uma vez, outra vez, porque você vai ter sempre uma desculpa. Então está muito corrido, eu trabalho, eu estudo. Você sempre vai ter demanda. Ela não vai acabar. Deixa eu te dar essa notícia. Puxa, mas é que agora eu estou estudando, eu estou numa fase, né, pastora? Eu estou estudando, estou trabalhando, está complicado. Pois é. E se você não chegar na outra estação? E se você não chegar na outra fase? Na expectativa de que elas melhorem. Na expectativa que você tenha mais tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Porque nós não sabemos mais quanto tempo temos. Amém? Outra expressão que o Senhor usa ali é que seremos entregues. Nós seremos sujeitos ao maltrato das pessoas e também podemos morrer por causa do seu nome. E essa parte me preocupa bastante. Porque muitas vezes nós não suportamos palavras contrárias, nós não suportamos uma exortação, nós não suportamos ouvir um não, mas acreditamos que estaremos suportando as perseguições, os maltratos. Nós temos certeza que vamos aguentar. Será mesmo? Se o tantinho de olho torto que você recebe, você já se ofende? Se uma palavra meio torta ali já te pega, e você sofre, você guarda rancor, você não para de falar. Você está ali se corroendo. Mas vamos voltar ao texto? Volta lá. Mateus 24. Deixa eu só abrir na versão certa aqui. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão.
Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que eu e você estamos preparados para a traição, para o ódio? Será que eu e você estamos prontos para sermos enganados? Porque teu amigo contou o teu segredo, você se ofendeu profundamente, virou as costas para ele. Aquela raiz de amargura brotou no seu coração. E você fala mal dele até hoje. Você não fala mais com ele até hoje. Alguns nem para o caminho de Mateus 18 vão. Ao invés de tratar, consertar, vão falar para os outros. Será que estamos preparados para tudo isso? Será que essa é a nossa realidade? Ou estamos ofendidos demais, melindrosos demais, com muita autocomiseração, pobre de mim, coitado de mim, falou mal de mim, me enganou, me traiu. Ei, queridos, nós precisamos nos preparar para essa realidade. Judas estava na mesa com Cristo. Mesmo assim, o Senhor o amou, o posicionou na mesa, porque sabia que Judas tinha o seu propósito. Entenda que até os amigos que te traem, o mal que você sofre, tem um propósito. Tem um propósito de te ensinar, de te esticar no amor. Porque nós não temos a opção de não amar, não é mesmo? O Senhor diz que você tem que amar o seu irmão e amar os seus inimigos. E se você diz que odeia o seu irmão, você não conhece a Cristo. Então, se eu não tenho revelação de Cristo, eu vou realmente odiar o meu irmão. Se eu não tenho revelação dos atributos do Senhor, eu vou odiar o meu irmão. Eu não vou conseguir não querer vingança. Se eu não tenho revelação do amor de Deus, eu vou querer perseguir o meu inimigo. Está certo isso? E é por isso, queridos, que Satanás está investindo tanto em tornar uma sociedade cada vez mais fraca, fragilizada, não preparada. Que nós apelidamos como geração Nutella, leite com pera. Não é mesmo? Há um investimento das trevas para nos tornarem fracos. É por isso que é um perigo a rede social, porque você tem, com certeza, já lido, inclusive, os estudos sobre o cérebro podre. Quantos já leram essa matéria? Brain rot. Quantos já leram? Vocês já leram? Lição de casa, isso mesmo. As redes sociais estão causando uma podridão nos nossos cérebros. Porque você é distraído com informações, conteúdos inúteis, engraçados, está fazendo com que os teus neurônios apodreçam. Não pense. E a estratégia, queridos, é muito superior. Está aí a inteligência artificial para nos provar isso. Não pense. Pergunta para o ChatGPT. Manda produzir no ChatGPT. Não pense, não pesquise. E, queridos, eu não estou aqui demonizando inteligência artificial. Ela pode ser consumida de uma medida sábia. Porém, precisa ter atenção e não se render a ela.
Venci na vida o dia que o ChatGPT me agradeceu pela contribuição que eu dei. A ele. Estava eu fazendo perguntas sobre um diagnóstico psiquiátrico. Estávamos conversando. Aí ele deu vários sintomas. E eu, ei, mas esse aqui? E nananana. É verdade, você tem razão. Obrigada pela sua contribuição. Falei, pronto. Enquanto eu estiver vencendo, está tudo bem. Então, queridos, retenha o que é bom. Mas seja vigilante, atento no seu consumo. Porque aqui nós seremos entregues. E nós precisamos ser fortes, corajosos. É isso que a palavra de Deus nos pede. Fuja do mal e deixe a chama acesa. Não é isso que o texto diz? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. A maldade que está crescendo em nosso meio, queridos, o Senhor já nos alerta. Fuja até mesmo da aparência do mal. Não é nem do próprio mal. Aquilo que aparenta ser mal, fuja. Não se deixem vencer por isso. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22. Olha como esse texto ele é poderoso, que ele está justamente associando a uma chama acesa em conhecer o Espírito de Deus e evitar o mal. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se do todo tipo de mal, ou foge de toda a aparência do mal. Ou seja, nem o próprio mal você deve se aproximar, mas até aquilo que aparenta o mal, fuja. Aparenta o mal. Você ficar saindo sozinho com seu namorado, entrando no apartamento do seu namorado. Aparenta o mal. Quando você está seduzindo, usando roupas inadequadas. Você está ficando parecido com o mal. Quando você está absorvendo conteúdos que falam de maldade, que falam e também fomentam a maldade. Fuja da aparência do mal. Será que quando nós assistimos, ouvimos, estamos na mesa com pessoas, nós estamos filtrando aquilo que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos? Tudo aquilo que é bom, puro, agradável, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é fugir da aparência do mal, queridos. Levítico 6, 12 a 13. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Quem acrescenta lenha? Quem são os sacerdotes? De quem é a responsabilidade de manter a chama acesa? Bom. 2 Timóteo 1, do 6 ao 7. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Deus deu um dom. Mas é sua responsabilidade manter essa chama viva. Então, queridos, o Senhor nos alerta e nos assegura, a responsabilidade é sua. Eu sou fogo consumidor. Eu estou aqui para te purificar.
Deixa o meu fogo entrar. Deixa eu te transformar. Mas nós precisamos desejar. Nós damos uma resposta de oferecer um sacrifício agradável a Ele com a própria vida. Somos todos sacerdotes e a lenha eu deixo acesa. Consegue passar a última letra que nós cantamos? Qual que foi de? Fogo. Água. Terra. O fogo arderá dia e noite, ele não se apagará. Zelamos pelo seu fogo. Zelamos pelo seu fogo. Esse é o nosso zelo. Essa é a nossa defesa. Essa é a nossa responsabilidade. Ou a gente faz um fogo aqui que está cheirando mal na presença do Senhor, porque você só está cantando, entoando, mas não existe na sua semana devoção, não existe na sua semana leitura da palavra, não existe um entoar verdadeiro de uma canção ao Senhor. O que está chegando às narinas do nosso Senhor, querido? Fogo estranho ou fogo da verdade, do amor, do desejo, do zelo pelo Senhor? E Ele nos chama a atenção. Vigiem, estado de alerta. Mas estamos distraídos demais com as nossas próprias vidas. Distraídos demais nos nossos relacionamentos. Distraídos demais com as preocupações do dia. Distraídos demais com a ofensa. Distraídos demais com aquilo que está faltando em casa. Distraídos demais com o trabalho que não vencemos. Distraídos demais com as preocupações daquilo que somente o Senhor pode fazer e cuidar. Distraídos demais, ouvindo demais de outros homens e mulheres de Deus. Porque até isso pode ser distração para você. Consumir o mundo gospel pode ser uma distração para você, meu querido. O consumo gospel do conteúdo, querido, pode implicar em você conhecer um outro Cristo e não ter relacionamento com Cristo. Hoje o Senhor nos chama a atenção. Não se distraiam. Vocês não sabem o dia e a hora. Vocês serão entregues a coisas ainda maiores. Perseguições ainda mais intensas. Eu queria que, em algum momento, os mais experimentados dessa casa pudessem compartilhar níveis de perseguições diferentes que já passaram. Vocês estão crescendo no nível de perseguição. Alguns experimentados já foram perseguidos de outras maneiras. E como nós temos vencido as perseguições? Na escola, no trabalho. Qual é a nossa postura, a nossa decisão diante de uma perseguição? Muitas vezes vai exigir de nós joelho dobrado e silêncio. O Senhor diz, inclusive, que nós não devemos entrar na justiça contra o nosso irmão. Mas quantos são os ofendidos no trabalho, sofrem calúnia, difamação e querem entrar na justiça contra o seu próprio irmão? Eu já vi muitos crentes dentro da igreja querendo abrir uma ação judicial contra a empresa, o irmão. E a empresa, se ela é de alguém cristão de verdade, não venha me dizer que você está acionando o CNPJ. Alguém se responsabiliza por esse CNPJ. E se ele é seu irmão,
você vai ter com seu irmão. Ao menos que seja crime. Aí, crime, nós não estamos falando de alguém que está na condição de ser irmão, não é mesmo? Doutora Carolina, doutora Mi. Mas nós não nos reconciliamos aqui dentro. Não alinhamos aqui dentro. E como estaremos posicionados para o enfrentamento que virá do mundo, das pessoas? Isso vai acontecer dentro da igreja também. Isso já acontece, não é mesmo? Quantos já sentaram à mesa com Judas? Levanta a mão. Uhum. Já sentei, sento, sentarei. Pode conjugar. Certamente. Mas ele tem o seu propósito. Deixa trair. Deixa o juiz cuidar. Deixa o juiz te defender. Jesus cuida de nós. Ele é a nossa defesa. Ei, queridos, quantas coisas já falaram a nosso respeito. Quantos absurdos já contaram sobre nós. E aí, vou lá para a rede social dizer: não é verdade. Carolina, me defenda. Vou acionar a minha advogada. Vocês não sabem com quem estão falando? Ei, Jesus, o Senhor está vendo. Me defenda, cuida de mim. Eu quero me manter cuidadosa, porque eu não quero ser enganada. Eu quero, Senhor, estar atento. Eu não quero distrações. Me agonia quando as semanas tentam me distrair. Me desespera quando as demandas tentam me distrair. Senhor, eu quero estar pronta para ser entregue. Eu quero estar pronta para as calúnias. Eu quero estar pronta para ser difamada. Eu quero estar pronta para ser perseguida. Porque eu sei quem é o meu Deus. Porque o Senhor é digno da minha entrega, da minha rendição. Eu vou fugir do mal. Eu não vou deixar que o amor se esfrie, Senhor. Por experimentar o mal, por experimentar pessoas más. Às vezes provamos dos nossos próprios amigos a maldade. E nos fechamos. Nos defendemos. Nos esfriamos. Quantas pessoas já deixaram de frequentar a igreja porque se ofenderam com seu irmão? Quantas pessoas fugiram do senso de propósito da vida porque não conseguiram um conserto, uma reconciliação? Deixaram projetos, deixaram ministério, deixaram amizade, quebraram relacionamentos de aliança por causa do erro, da maldade, da ofensa. Ei, vamos voltar a amar verdadeiramente, a perdoar verdadeiramente. Lembrando que o perdão do Senhor está condicionado, querido, com a sua salvação está condicionada com o perdão que você libera. Então, o perdão do Senhor é liberado mediante o seu perdão ao seu irmão. Aonde está esse texto? Quem lembra? Aonde está o texto que condiciona o perdão de Deus ao nosso perdão? Hã? Oi? Quê? Isso. Não me assusta, gente. Meu coração dispara. Ai, Deus. Vamos lá? Quem achou?
Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pesado, não é mesmo? Então o Senhor está condicionando a nossa salvação, queridos. Nós vamos liberar perdão. Nós vamos prosseguir aqui em relacionamento de aliança e atenção, porque a maldade em nosso meio vai deixar o nosso amor se esfriar. A iniquidade em nosso meio vai fazer com que o amor se esfrie. Então nós devemos batalhar, olhando para Cristo e dizendo: Jesus, purifica os meus olhos, purifica os meus pensamentos, purifica os meus sentimentos. Eu decido, Jesus, perdoar. Eu decido amar. Eu decido cuidar. Eu decido estar atento. Eu decido ser entregue e estarei preparado para isso. Eu decido fugir da aparência do mal. Eu quero estar pronto para a sua volta. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra e se compromete diante do Senhor e dos homens a se manter em estado de alerta como nunca antes? O reino dos céus, queridos, é chegado. Nós precisamos estar preparados. Dá um sacode no teu irmão aí do lado. Fala: cuide. Fique atento. Você vai ser entregue. Ih, ó, diminuiu. Fale verdades. Ei, não se ofenda. Morra. Carne morta não sente, querido, dor. Carne morta não tem ofensa. Vivifica o teu espírito. Sujeite a sua alma. Governe sobre ela. Sacode de novo e fala: fuja da aparência do mal. Não é só sobre o mal. Vamos manter viva, queridos, a chama. A chama que nos faz vigilantes, que nos faz enxergar o caminho, que nos faz não tropeçar no caminho. Essa é a chama. Ela aquece o nosso coração. Ela consola o nosso coração. Ela nos forja. Ela nos corrige. Ela nos purifica. Que você possa cantar sobre um Cristo que você tem revelação. Que você experimenta. E como Jó dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Talvez hoje a nossa realidade seja essa: Jesus, eu te conhecia do podcast. Jesus, eu te conhecia da pregação do Farley, da Dani. Jesus, eu te conhecia nas pregações, nas ministrações da Livingston. Jesus, eu te conhecia do testemunho do meu irmão. Jesus, eu te conhecia das profecias que eu ouvia. Mas hoje eu quero contigo andar. Eu quero ser encontrada fiel, prudente, com um óleo que é meu.
que eu não vou tomar emprestado, que eu não vou me desesperar pedindo para tomar emprestado, na verdade, né? Porque nem tomar emprestado você vai poder. Não te empresto o meu. E não empreste o seu. Porque você vai ficar sem também. Hoje Ele está aqui, dizendo: ei, atenta para mim. Olha para mim. Tem coisas maiores para você viver. Tem revelações que eu quero compartilhar com você. Tem um entendimento. Tem uma pureza que eu quero trazer ao seu coração. Olha para mim.